Bem-vindos a mais um The Window Talk Show! Desta vez com o poeta Dizzy. Nem fazes ideia do que está para vir. Precisarás de molas novas na cabeça para curtir. Um MC, um produtor, um câmara e editor, um DJ arriscar a pratos, espuma-te com este licor. Ricardo Pinto, um dos nossos sócios fundadores, mas alguém que mais do que a sua disciplina não tem, o seu rigor, a sua consistência, é também uma pessoa que tem algo para partilhar, fora do vulgar e que vocês vão gostar de conhecer. Ricardo, olá, bem-vindo. obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer ter-te aqui. E quem é o Ricardo? Fala-nos aqui um bocadinho do que é que as pessoas lá em casa não sabem e que vão gostar de ficar a saber sobre ti. Epá, não sei, o Ricardo, isso é muito abrangente. O Ricardo é pai, o Ricardo tem uma parte artística, não é? Ligada à música, que acho que vamos falar sobre isso. É bombeiro profissional, foi militar, é um homem do norte. Pá, muita coisa, é uma caixa de surpresas, isto aqui é mesmo assim. O homem do norte. Ricardo, falaste-me aqui da tua parte militar. Sim. Fala-nos um bocadinho desse percurso. Epá, foi um percurso feliz, por acaso. Eu entrei também, por acaso, no meio militar em 2005 e foi quando saí de casa também, né? Eu tinha na altura 19 anos, não sabia bem o que havia de fazer, tinha terminado o secundário e quis experimentar. Tinha amigos meus também que tinham enverdado pelo caminho, neste caso, do ramo do exército e experimentei e acabei por fazer 5 anos e meio de serviço militar. Fiz um curso de praças, fiz um curso de sargentos, andei por todo lado, estive em 5 unidades diferentes, visitei outras tantas, conheci gente de todo o país e foi enriquecedor e foi como levou depois mais tarde também a enverdar pelo caminho se calhar dos bombeiros. Foi um acaso também, mas foi um acaso feliz, mas pronto, foi uma experiência muito positiva no meio militar. Qual foi a área em concreto que seguiste dentro do meio militar? Eu, como praça, eu fiz o curso de praças e depois tirei a especialidade de condutor, motorista, e depois no curso de sargentos foi a parte da artilharia. Portanto, fui colocado na Academia Militar numa parte mais administrativa. Basicamente foi isso, muito resumido. 5 anos e meio ainda é... 5 anos e meio há algum tempo, é. Eu tive 8 anos e foram marcantes pela positiva na minha vida. Exatamente. É uma área que eu realmente gosto de frisar e muitas das vezes até estou-me agora a lembrar disto porque quando alguém se apresenta nesse sentido, ou ator numa entrevista e alguém realmente eu percebo que já teve um passado militar, normalmente está apresentado. Normalmente. Sim. São pessoas que têm, e quanto mais anos na vida militar, mais nós conseguimos perceber isso, porque quando nos adaptamos ao meio militar precisamos realmente ter disciplina, rigor, e isso que de alguma forma tem um transfer aqui também para o treino, para esta parte também. Claro. E para a vida pessoal, não é? Da vida pessoal, do dia a dia, não é? Uma pessoa acaba por marcar, ainda por cima se for numa fase muito precoce, não é? Quando somos jovens, acaba por marcar ali e definir um pouco a nossa personalidade. Ela já está definida, não é? Do berço, principalmente, mas vamos sempre evoluindo e aprendendo e moldando a personalidade de acordo com as experiências, não é? Como é que fez neste momento o serviço militar nos dias que ocorrem? Eu, por acaso, eu sou sincero, eu acho que devia até ser... há uma parte de mim, como eu nunca quis ser bombeiro, foi um acaso, aí está, foi um caso feliz, mas foi um acaso, eu acho que nunca devia ter deixado meio militar, porque acabo por sentir, acabo por imaginar-me, não é? Uma pessoa faz uma retrospectiva, não é? Da experiência toda que teve, e acabo por me imaginar atualmente e não sei até que ponto é que não devia ter seguido. Foi uma opção na altura não continuar, porque tinha essa possibilidade, não é? Para os quadros permanentes, fosse da classe de sargentos, fosse para a Academia Militar, não é? Da classe de oficiais. E não vou dizer que me arrependo, mas se calhar devia ter continuado, não devia ser uma pessoa infeliz nesse meio, porque é um meio com o qual me identifico, ou no fundo é um meio que, pronto, teve marcas para mim, não é? E acho que ainda faltava fazer muita coisa no meio, basicamente.
Ricardo, Mas pronto. eu reparei há bocado referiste esta parte dos bombeiros, que houve no fundo um transfer, não só para o teu dia-a-dia, para a tua vida, para a parte do treino, da atividade física, mas também houve também um transfer para uma parte profissional, porque Sim. depois deste continuar essa parte militar com os bombeiros. E no outro dia tivemos aqui também o Rui Pavia, um dos nossos sócios mais antigos também, Sim. tal como tu está connosco já há 2 anos, Eu vi. e ele também partilhou isso. Foi engraçado que ele partilhou e também de alguma forma esta parte mais do rigor na vida dele também vem do facto de ele ter passado por uma experiência nos bombeiros que lhe marcou muito a vida dele, trouxe-lhe um crescimento muito grande, ele referiu isso e viu-se que referiu com emoção. Estás há quanto tempo e qual é que é a tua visão nesse sentido, na parte dos bombeiros? O que é que ambicionas nesse campo? Eu estou há 9 anos, vai fazer 9 anos nos bombeiros e tem sido positivo também, de uma forma geral tem sido positivo. Mas aí está, ao contrário de muitas pessoas com quem às vezes me cruzo, não é? E eu nunca tive, há muita gente que tem aquela coisa do que é que querias ser quando fosses grande, eu quero ser bombeiro. E eu nunca cresci, ou outros colegas meus que cresceram a ir para o quartel, porque os pais eram bombeiros, eu nunca tive esse passado. Eu nunca tive nenhum familiar meu ligado aos bombeiros. Nem ao meio militar, curiosamente, a não ser o serviço obrigatório, não é? Que era há uns anos. Por isso foi um acaso, mas foi um acaso infeliz. Aí está, tinha aquela parte física e exigente que eu já sabia como era, não é? Digamos assim, já estava habituado a essa parte. As formaturas, aquela exigência toda, da Ordem Unida, aquelas coisas que aprendemos também no meio militar, também já estava familiarizado com aquilo, obviamente. E a função é completamente diferente, mas pronto, para alguém que é jovem, ativo, dinâmico e que ainda, eu posso intitular-me ainda operacional, passa a expressão, uma pessoa adapta-se facilmente, não é? Cara, então, tiveste 5 anos e meio no serviço militar e depois disso é que seguiste para os bombeiros. Sim, entrada direta. Estamos a falar mais ou menos de 15 anos neste meio. Sim. Tens que idade neste momento? 33. 33, ou seja, começaste cedo. Exatamente. 18? Foi aos 18, aos 19, sim. Começaste este percurso na vida militar e tens ido até agora. E isso é engraçado porque eu reparei, temos reparado, é visível que és das pessoas mais consistentes, mais disciplinadas a nível de treino. Sentes que há uma associação entre uma coisa e outra? Posso dizer que sim, eu acho que sim. Acho que esta visão que eu tenho, não é? E o background que eu tenho, que me ajuda também a ter aquela disciplina e o foco, não é? Naquilo que pretendo, e eu sou uma pessoa que não preciso do meio ambiente ou de pessoas diretas para me motivar. Às vezes ajuda, não é? Mas eu felizmente consigo motivar-me a mim próprio, ainda. Há uma altura, uma fase menos boa que uma pessoa pode não estar com essa onda, em altas, mas consigo motivar-me, e aí está, o meu objetivo, apesar de eu posso não ter um objetivo concreto, mas sei que aquilo que quero fazer, nomeadamente com o treino, vocês já repararam, não é? Eu assumo essa consistência, porque eu tento ir, não vou todos os dias ao ginásio, não é? Não cumpro um plano de treino, mas sinto-me bem a fazê-lo e tenho que ir fazê-lo. E quando vou para fazê-lo, não vou para fazer outra coisa. Não me disperso. O meu objetivo é claro. Eu vou lá, até porque eu tenho às vezes o tempo contado, eu vou lá e tenho que fazer aquilo. Proponho-me e vou lá e tenho que fazer. E felizmente, pronto, vai dando para conciliar. Às vezes não, mas também temos que saber gerir isso. É o rigor e a gestão de expectativas. E de que forma é que o Pampadita também te ajudou nesse percurso? Que já vai há 2 anos, como referimos. Exatamente, passou rápido e antes de mais parabéns também pelo segundo aniversário. Estamos todos. Que está aí à porta, não é? Exatamente. Acredito que não foi fácil, as coisas foram evoluindo. Na minha opinião pessoal, eu cresci bastante porque eu entrei para o ginásio e eu acho que na altura, e até foi contigo que me fizeste a avaliação, eu nunca tinha treinado no ginásio. Portanto, eu já tinha um background de meio militar, de uma série de coisas e mesmo antes de entrar no meio militar, de correr, mas era tudo inexperiente, era de um modo sem uma estrutura. Pois. Ou seja, a estrutura do ginásio eu nunca tinha tido até entrar no ginásio. Tiveste um programa. E ter uma estrutura, um programa, e eu entrar com o objetivo de eu quero isto, eu quero fazer isto, quero este objetivo. Eu não tinha isso até, eu não sabia treinar, posso dizer que não sabia treinar.
digamos, ou seja, em termos de exercícios, havia exercícios que eu não executava da melhor forma, porque o meu treino antes disso era muito simples, era fazer se calhar uma corrida, uns abdominais, umas flexões ou umas barras, e depois um exercício ou outro, mas muito arcaico, só mesmo naquela de um circuito rápido. Não era como um objetivo de perder peso, de ganhar massa muscular, eram conceitos novos para mim. No treino militar acaba por ter um bocado disso, é um treino que eu também não o vejo com muita estrutura, eu não o vejo com aquela ciência que nós acabamos por adicionar nos nossos treinos, de quem realmente está tão empenhado e estuda tanto este meio, há por ter às vezes um bocadinho mais, não tão técnicos, não tão nesta parte dentro, o que é normal, porque o meio militar por si exige muita atividade física, mas nem sempre exige a componente técnica, claro, como nós no ginásio temos que exigir. Eu próprio tive 8 anos, sei o que isso é, sei o que é as flexões, nós na altura os pulsos de galo, aqueles exercícios tradicionais do meio militar, muitas vezes sem olhar à componente técnica, mas o que é facto é que são exercícios que estimulam, são exercícios que nos tornam mais fortes, que exigem de nós e que nos deixam este bichinho, esta essência da atividade física e que trazem o rigor, trazem o que está por trás, é a consciência do que é importante. Mas o Ricardo tem mais do que isto, e o Ricardo tem uma parte que é, não é fácil, eu não acho que seja muito fácil e admiro isso, que é a parte do rap, a parte da tua comunicação para fora através da música. Quem é que sente aquele aperto por dentro, que por um momento para o tempo? Quem não tem um anjo da guarda que acalma quando te isolas na jaula? Como é que isso nasceu? Isto nasceu ainda antes do meio militar e disso tudo, também já foi há muitos anos. Olha, foi se calhar aí por 99, 2000, a parte da música, nunca tive uma ligação, aí está, também nunca tive parentes ou familiares ligados à música, instrumentistas, cantores, seja o que for. Foi mesmo também naquela altura em que andávamos no chamado ciclo, não é? Eu devia ter uns 14, 15 anos, talvez. Ali em 99, 2000, foi quando me juntei a um grupo e que estava a ser criado naquela altura, o rap naquela altura, quando me calcular, havia um outro CD, mas era uma coisa nova, não é? E na altura eram uns marginais, quem via já eram os marginais, era a malta que andava a fazer tags nas paredes por todo lado, a estragar tudo, não é? Pois. Hoje em dia o grafite, por exemplo, é uma profissão. Antigamente, meu Deus, não é? Há 10 ou 15 anos era diferente. E o rap era igual, hoje em dia já é bem visto, está nos festivais aí, tem todos os festivais, há bandas e artistas de rap, e antigamente isso era impensável. E então começamos a fazer ali umas brincadeiras, a rimar em cima de instrumentais de outros músicos ou de coisas internacionais, e começamos a escrever umas coisas e começou a vir dali o bichinho também de criar qualquer coisa. Houve elementos que foram saindo, acabei por ficar eu e outro, que era o coletivo Som Mudo, inicialmente era o SMC, Som Mudo Cru, que éramos 5. E a partir daí fomos fazendo músicas, fomos comprando programas novos, fazendo coisas novas, evoluindo, comprar material, e em 2006 editamos um disco, na altura chamado Desabafos, com uma editora do Porto. Continuamos a dar concertos com eles e entretanto, depois em 2008, 2009 eu editei uns projetos a solo, mas para download gratuito, um chamado EP, com 6 músicas, uma mixtape também, e a partir dali um outro elemento também entrou na faculdade, esse meu amigo, que era o fundador da banda, curiosamente, acabou por deixar a música um bocadinho de lado e eu continuei a fazer as minhas coisas. Pronto, em 2014 editei um disco, o Transparente, em 2017 editei o Homem Invisível, aí em formato físico, são 2 discos em formato físico. Pelo meio fiz uma série de participações, não é? Com outros projetos, e pronto, e neste momento está assim um bocadinho em stand-by. Vamos ver o que é que, sem objetivos, também não eu antes de mais, aí está, não é a minha profissão não é músico, eu tenho consciência disso, para mim é uma coisa que me satisfaz pessoalmente, mas que eu tenho de fazer e eu tenho que ter um propósito, um objetivo. Se eu não tiver um propósito, não gosto de fazer as coisas só por fazer, ou só para depois ficar as coisas na gaveta, neste caso as músicas, isso não me identifico com isso. E pronto. Ricardo,
Reparámos que tinhas aqui algumas músicas já com alguma presença também nas redes sociais, vimos que tinhas vídeos com 20 mil visualizações, 15 mil, ou seja, de alguma forma a tua palavra chegou a mais pessoas. Qual é que foi aqui até agora o som que te deu mais gosto, que mais te identificas, que mais vives, e o que é que sentes realmente de passar essa mensagem para fora? Qual é que é a tua ideia ao passar essa mensagem para fora? Observa com clareza a sua transparência, deixa fluir pelo teu todo a sua essência. Denso no papel, subtil com a caneta, melodias suaves, notas sinfónicas em clave. Isso é muito difícil, isso é uma pergunta muito ingrata. As visualizações são o que são, não é? Há bandas que têm um monte de visualizações e não quer dizer necessariamente que sejam boas ou que tenham mérito, não é? Às vezes não é bem assim ou vice-versa. Relativamente a uma música, já fiz tantas que eu fiz uma música que falava da minha filha, por exemplo, essa marcou-me, não é? Não teve vídeo, infelizmente, por vários motivos. Na altura não fiz um vídeo porque não queria muita exposição, não tinha meios para tal na altura, foi uma série ali de fatores que me fez não optar por não ter vídeo. Fiz música com artistas que para mim, quando eu comecei a rimar, eram ídolos, e isso para mim deu-me um enorme prazer de fazer música com esses elementos, música e vídeo. Também cheguei a fazer um vídeo, creio que até foi o mais recente, com o Maze dos Dilema e uma Caia, que foi um prazer enorme. Estamos a falar de elementos que são fundadores do rap, não é? Do Norte. E então eram ídolos para mim na altura quando comecei a rimar, e poder, passado uns anos, conseguir fazer música com eles foi muito gratificante. Portanto, há aí uma série de músicas que eu podia fazer em um esquema e uma lista que me deram prazer. E uma coisa curiosa é que na altura eu fazia músicas quando comecei, em 2000, 2001, não é? Estávamos a fazer aquelas experiências e não conseguia ouvir as minhas músicas muito tempo. Eu fazia uma música e se fosse ouvir depois de termos gravado, não é? Num modo muito arcaico, eu tinha sempre falhas a apontar. Ou seja, apetecia-me logo gravar mais uma vez e tentar ter atenção àquele pormenor, e hoje em dia não é? Uma pessoa com a experiência e as coisas vão evoluindo, eu consigo ouvir as minhas músicas e ter prazer em ouvir as minhas músicas. E para isso é suficiente para mim, não é? E as visualizações, aí está, podem ser 10 mil, 5 mil, 2 mil, mas sei que há gente que ouviu, que deu feedback positivo, e isso também é positivo, não é? Uma pessoa não pode criar falsas expectativas. O ideal era que eu ouvisse 1 milhão e que esse milhão tivesse gostado, não é? E partilhado, etc. Mas o facto de fazermos algo para nós, porque eu faço primeiro para mim, e depois se vem alguém ainda dar um feedback positivo, isso aí é excelente. Não se pode exigir mais. Há aqui duas coisas que eu gostava de comentar a esse propósito. Uma primeira era, gostávamos também de fazer uma faixa dessa que dedicaste à tua filha, porque realmente acho que é algo marcante e realmente marca a vida do homem. Gostávamos de perceber aqui um bocadinho isso. E outra é precisamente isso que referiste dos vídeos que realmente têm mais visualizações, e não quero que sejam melhores ou piores, tiveram mais visualizações. Claro, é o que é. E o que é que isso para nós, eu não tinha comentado com o Tiago, quando estávamos a falar em fazer a entrevista, realmente tinha visto músicas tuas, algumas que gostei particularmente, e disse-lhe, Tiago, às vezes eu vejo isto de uma forma, eu acho que isto é simples. Nós às vezes temos alguém ao nosso lado que tem uma reputação nacional ou internacional, que até de alguma forma nos lança, e aí sim, às vezes rapidamente conseguimos ficar com um vídeo com 1 milhão ou mais visualizações, ou então fazemos ao mesmo um bom trabalho, mas ou por não termos a pessoa certa no momento certo, pode não chegar a tanta gente. Sim. Não quer dizer que o conteúdo lá inserido ou a mensagem não seja igualmente gratificante e não tenha uma mensagem forte por trás. Às vezes é o momento certo na altura certa. E o que não quer dizer é que neste momento tenha tido um impacto e ao final de 1 ano ou 2 de repente explode e tem um impacto completamente diferente. Já ouvi vídeos que se tornaram virais 6 anos após terem sido criados. Sim, exatamente. As coisas levam o seu decorrer natural. Eu acho que tem muito a ver com isso também, Ricardo, porque eu sei que conheces algumas figuras públicas neste meio, mas também te vejo como aquela pessoa que não és propriamente de fazer barulho. Fazes a tua cena porque gostas, porque te identificas. Se as pessoas gostarem, tudo bem, se não gostarem, tudo bem na mesma. E isso pode ser também por isso que se calhar ainda não chegou a mais gente, mas eu acredito que é uma mensagem que tem potencial para isso. Agora, tens algum plano a médio e longo prazo ou realmente pretendes deixar as coisas fluírem? Eu pretendo deixar. Estou numa fase em que
aí está, como não tenho um objetivo específico, eu podia estar a fazer coisas, não é? Podia estar a fazer músicas, a escrever, a reunir instrumentais, a criar ali um projeto, que isso dá-me um prazer enorme. Pá, eu começo logo a magicar ideias de tudo e mais alguma coisa, começo a imaginar o título das músicas, onde é que vou gravar um vídeo para esta música, ainda nem tenho a letra concluída ou um instrumental, ou às vezes só tenho um instrumental, mas já consigo imaginar o resultado final e o que é que podia fazer com ele, o vídeo, onde é que podia gravar, quem é que podia fazer, o álbum, como é que se podia chamar, como é que poderia ser a capa. Começo logo a definir mais ou menos o que poderia ser e com quem é que ia trabalhar para conseguir isso. Isso é um processo espetacular, é um processo demorado. Eu posso dizer que o álbum que editei em 2014, o meu primeiro, eu quis ter esse cuidado mesmo. Depois também havia coisas, obviamente, que não dependem só de mim. Não é? Uma pessoa trabalhando com 3, 4, 5 pessoas, vamos estar sempre dependentes da disponibilidade daquelas pessoas, vai ser muito mais difícil cumprir prazos ou acelerar ali de alguma forma o processo. Mas demorou 2 anos a ser feito. Desde o primeiro instrumental que eu reuni, a primeira letra que escrevi, até estar na rua, digamos assim, à venda. No outro já quis, uma pessoa vai aprendendo, como o segundo disco já quis melhorar a fórmula, digamos. Já tentei reduzir custos, não é? Porque vi o que é que podia reduzir ali comparativamente ao primeiro. Reduzi o número de faixas, está bem, precisamente também para encurtar o tempo. Reduzi as participações, também para não depender de mais pessoas. Ou seja, uma pessoa vai depois alinhando ali a melhor estratégia para aquilo correr da melhor forma. Pronto, se calhar demorou um ano e qualquer coisa a sair, o segundo disco. Mas neste momento, na fase em que eu me encontro, não tenciono fazer um projeto só por fazer. É óbvio que se me surgir o convite, e eu gostava muito de fazer um projeto paralelo com mais artistas, alguns já lhes comuniquei isso, portanto, se eles, quando tiverem disponibilidade e quiserem dar-me um toque, eu vou estar disponível certamente, porque vai voltar a motivar, porque é algo diferente, não é? Juntar 2 ou 3 ou 4 artistas, 5, os que sejam, para um projeto paralelo, um projeto único diferente, é algo diferente de fazer mais um disco. Porque eu, se fizer agora mais um trabalho, vou pensar, é mais um. Vou ter sempre coisas novas a dizer, porque acho que as pessoas têm, à medida que a idade avança e as experiências, exatamente, vamos ter sempre coisas novas para dizer, e à nossa maneira, não é? Coisas pessoais, mas que, se for só para dizer, não vou sentir muito. E quem é que é realmente a pessoa que te inspira, ou que gostavas? Este era um desafio que realmente eu gostava de abraçar, um rapper com quem gostasses de fazer uma música. Temos aquele evento que vai acontecer brevemente, que é a história do Futuro. Já aconteceu. Já aconteceu em março. Foi em março ali no Arena, sim. Eu não tenho grandes aspirações, aí está. Essa fase de ver, eu já fiz isso quando era miúdo, não é? Há uns anos, aí está. Pessoas que eram para mim ídolos, não é? Que estavam no pedestal, digamos, eu já consegui rimar, fazer música com alguns deles, ter instrumentais cedidos, eu não paguei por eles, cedidos gratuitamente deles, percebem? Epá, por isso havia vários MCs com quem queria fazer música, mas não são as vedetas, entre aspas, percebem? Sim. Não são propriamente aqueles que estão mais na moda de cima, são artistas mais refundidos, passa a expressão, mais como eu, discretos. Malta que é muito boa, mas que não teve o devido reconhecimento, infelizmente, por vários fatores. Aí está, não tiveram na hora certa, com a pessoa certa, vários fatores, uma pessoa nunca sabe, não é? Mas gostava de fazer com vários, uma junção de vários, mas mais do underground, digamos assim, e do norte. A maioria. Do norte tem de ser com o pessoal do norte. Há algum tema em concreto que gostasses ainda de aprofundar nessa parte da música? Um tema que dissesse, gostava de agarrar neste tema porque sinto que há algumas coisas que tenho a dizer sobre isso. Ou algum projeto sem ser só hip hop, por exemplo, com outro tipo de banda, outro grupo sem ser hip hop? Sim, mais por aí. Sim. Se me perguntarem de um tema, um tema é difícil, porque aí está, eu sou daquelas pessoas que não, eu por norma, o meu método não é
escrever a letra e depois encaixá-lo onde puder. Eu, por norma, o que faço é rio nos instrumentais, a parte instrumental, com aquelas pessoas em quem eu confio, né, e de quem eu gosto, do estilo, e depois, a partir daí, é que vou extraindo ideias para os temas, títulos, e aí é que vou estruturando, depois as coisas vão acontecendo. Gostava muito de fazer um projeto com banda, com instrumentos, e numa onda mais, se calhar, rap, não é? A minha essência é rap, é rimar, de uma forma consciente, mas se calhar com uma onda assim mais de trip-hop, uma coisa mais suave, digamos assim. Não um rap puro e duro, que é o que eu gosto também, o boom bap, uma coisa pura e dura, à moda do norte, mas uma coisa mais suave, mais soft. Mas aí também tinha que ser com pessoas também que se enquadrassem naquele estilo, porque nem toda a gente encaixa bem naquele estilo, não é? Exato. Ou pela voz, ou pelo estilo dele, ou... Todo esse jogo faz parte depois do produto final. Claro, exatamente. E essa tatuagem que tens aí, tem a ver alguma coisa com essa... Qual delas? Com a música, todo riscado. com a música que desenvolveste com a tua filha? Tem, exatamente. Juntos partilhamos as mesmas asas, nunca sozinhos e sempre de mãos bem dadas. É da música que eu fiz para ela, que se chama Arco-Íris. Quem quiser visitar também no YouTube. Queres deixar aí Foi Arco-Íris. uma faixa dessa música? Para aguçar a curiosidade ao pessoal, eu sei que não estás com todos os instrumentos, todas as ferramentas reunidas. Não, se calhar não. Posso fazer o seguinte, vou aproveitar a deixa então para fazer promoção. Posso fazer promoção? Podes e deves. Até podes fazer um improviso assim, não dá? Podes e deves. O improviso, eu vou-vos falar sobre o improviso. É aí que temos essa música. Portanto, este é o Transparente, que é o álbum de 2014. Obrigado. E este é o Homem Invisível. Esta imagem está muito hardcore. Está muito E este é o Homem Invisível. O Homem Invisível. Que é o último, de 2017. Que é o que podem ver. Exatamente. Podem no YouTube ficar com uma ideia do que YouTube, tem. que é As diversas faixas. Vão vendo na FNAC, certo? Vamos já não está. Podem ver aqui em baixo o canal do Ricardo para também continuarem a acompanhar este trabalho lá. Tens lá, quais são os temas que tens no canal? Tens todos lá ou só alguns? Tenho tudo o que está nos discos, mais alguns de participações e de outros projetos e de EPs, mixtapes que fiz sem ser em formato físico. Tenho o YouTube, tenho as plataformas digitais, é só fazer uma pesquisa Deezy, som mudo. E há de aparecer aí algumas coisas para pesquisar e para ouvir. Muito bem, então vai ficar a curiosidade. O Ricardo não nos vai deixar aqui com uma faixa, mas deixou-nos aqui com uma mensagem para qualquer um poder acompanhar o trabalho dele, até porque vale a pena. Eu já ouvi vários destes shows, vale a pena uma mensagem por trás. E eu lembro-me, ainda antes de estarmos aqui este momento, ainda antes de ter convidado o Ricardo a juntar-se aqui a nós, lembro-me de comentar com o Tiago. É incrível como há talentos que, por um motivo ou por outro, ainda não tiveram o devido reconhecimento. Muitas vezes, à altura certa, pessoa certa, momento certo. Ou simplesmente porque ainda não chegou o momento e vai chegar mais dia menos dia. E, sinceramente, há vários sons do Ricardo que são o exemplo disso, porque tem uma mensagem por trás que faz sentido, uma mensagem inspiradora, uma mensagem motivadora. E mais do que este Ricardo, que é o Ricardo guerreiro disciplinado que nós vemos no dia a dia nos treinos, temos esta mensagem que vale a pena ser ouvida, temos esta mensagem que vale a pena acompanhar. Ricardo, obrigado por este momento. Obrigado eu Obrigado pela partilha e pelo convite, pela lembrança.